Fala Dev! Chegamos na terceira aula sobre comunicação para devs e hoje vamos falar sobre comunicação em entrevistas, legal? Quero compartilhar aqui com vocês os pontos principais dentro de comunicação para você dev que está procurando fazer entrevistas ou já está fazendo aí entrevistas técnicas, entrevistas com RH ou entrevistas até em estágios mais avançados ali com o CEO, CIO, enfim, com a galera que já está contratando você, tá bom? Dica importantíssima, você precisa fazer algo antes de ter uma entrevista? É uma pergunta. O que você acha? Sim ou não? Aqui eu quero trazer o primeiro ponto, é sim, com certeza, você precisa sim saber muito do que você vai comunicar dentro da entrevista, tá? Entrevista nada mais é do que um primeiro conhecimento ali, é uma troca de confiança, um primeiro relacionamento entre você e a empresa, seja o RH, seja a pessoa que vai te entrevistar, ela vai gerar uma primeira impressão de você, tá? Então é muito importante, primeiro ponto, você está indo para uma entrevista, pesquise sobre a vaga. Tem pessoas que vão para entrevistas e não sabem nem o que está aplicam por muitas vagas e não entende nem o que essa está pedindo especificamente, tá? Ao outro lado vai entender que você não está tão assim focado em ajudar a empresa ou focado na vaga. Às vezes você não pesquisou muito sobre a vaga não é algo que você faça muita questão, tá? Então é muito importante você saber sobre a vaga. Se você está indo para uma entrevista, pesquise sobre a vaga, entenda ali os pontos que eles estão pedindo de requisitos. Se você não tem algum, é importante você saber, né, quais você não tem, para se caso ele pergunta, né, alguém pergunta ali, você fala, olha, eu não tenho esse ponto, porém é algo que eu posso aprender, ou é algo que eu já tinha aqui dentro do meu radar para aprender, enfim, dá para você estruturar melhor o seu storytelling, que é o próximo passo que eu falando sobre você, tá? Mas saiba o que a vaga está pedindo, esse é o passo essencial. Segundo ponto é pesquise sobre a empresa. Eu vejo muitas pessoas errando nesse passo básico. Às vezes você vai ali entrar numa empresa que você não sabe nem o que a empresa faz. Isso daí, uma hora pode... Eu acho que normalmente no primeiro ponto o RH vai buscar o que você sabe sobre a empresa, o que você aprendeu, o que você foi atrás, até que ponto você conheceu ali a empresa de fato, tá? Então isso é muito importante. Às vezes você vai trazer questões ali dentro da entrevista que pode ser interessante você saber, então pesquise sobre a empresa, que área, como que é a cultura da empresa, inclusive dos funcionários, tá? Isso é uma coisa que eu sempre fiz. Quando eu atuava ou quando eu fazia entrevistas ali para o mercado de trabalho, eu recomendo sempre para os meus mentorados, tá? Então, pesquise sobre a empresa. Terceiro ponto, entenda como você pode ser importante para a vaga. Lembre-se, se você sabe sobre a vaga, você sabe sobre você sabe quais pontos são conectores aí dentro dessas vagas e quais não são, tá? O que é importante você falar dentro de uma entrevista e qual você talvez não seja importante você trazer ali. Pontos que talvez você não tenha conhecimento, se a pessoa não perguntar, talvez não seja válido você trazer ali dentro da entrevista. Ah, isso eu não sei, isso eu não sei, isso eu não sei. Não, foque naquilo que você sabe e que você é bom, tá? Se você vai trazer isso na entrevista, foque nisso. Entender, então, quais são os requisitos, eu sei, opa, se a pessoa tá pedindo Angular, eu sei que sou bom em Angular, opa, vou aqui falar sobre Angular, vou dar match nessa vaga aqui e vou profundo no Angular. O que você quer saber sobre Angular, né? Eu vou desenvolver isso daí. Ah, a pessoa quer testes, beleza? Eu sou bom em testes. Sou bom em teste, vou trazer isso daqui com mais ênfase, né? Ah, eu não sou tão bom aqui, sei lá, em RxJS, que é uma biblioteca, enfim. Opa, talvez eu não precise falar tanto dela, né? Eu falo mais sobre Angular, tenho muito conhecimento sobre Angular, dou foco em Angular e se perguntar, bom, eu não sei, não tenho conhecimento, mas bom, estou aberto ao aprendizado, eu acho que pode ser uma ótima oportunidade para eu aprender, inclusive. É algo que eu já tinha aqui dentro do meu calendário de aprendizados, tá? Então, há várias formas de você trazer isso, beleza? Então, entenda como que você pode ser importante para essa vaga, beleza? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, falando sobre você. É muito comum nós, desenvolvedores e desenvolvedoras, não termos facilidade de falar sobre nós, sobre o nosso trabalho, falar muito claramente ali o que nós fazemos de forma fácil. Às vezes a outra pessoa é um pouco mais leiga sobre o assunto de tecnologia. E se você falar assim, sou desenvolvedor front-end, tá? Eu vou falar isso pra minha mãe, ela vai rir e vai falar, beleza, isso morde. Enfim, tem até um vídeo bem cômico sobre isso, né? Pô, mãe, seguinte, fulano aqui tá usando JavaScript, tá perdido usando JavaScript de noite. Você acredita? A mãe não sabia
ficava ali, nossa, meu Deus do céu, tadinho. Isso acaba com a vida das pessoas, né? Realmente acaba, ó, cabelo branco, JavaScript, mas enfim. Bom, quando você vai falar sobre você, dê ênfase no que você é bom, tá? Quando você vai falar dentro de uma entrevista, tenha claro na sua cabeça que a outra pessoa também tem um tempo curto. Imagina o quanto de pessoas que ela não está entrevistando para assumir uma vaga ali, tá? Então você tem pouco tempo para prender a atenção ali do recrutador, da recrutadora, ativar ela e passar uma informação sobre o porquê que você é importante para aquela vaga, tá? E quando você entende isso, basicamente você constrói uma narrativa ou uma história que casa com o que a outra pessoa espera. Ou seja, a sua história é tão atrativa e você tem um currículo perfeito para aquela vaga que é só bater ali, né, fechar o acordo, fechar o contrato, assinar o contrato e ir pra cima, tá? O que eu quero dizer com isso? Histórias precisam ter início, meio e fim. Quando você vai contar algo sobre você, você vai visitar lá, poxa, eu nasci em 1989, caraca, faz muito tempo. Poxa, resume isso daí. Tenta ser conciso, coerente. Em qual parte é importante você dar ênfase? Ah, a partir do momento ali que, pô, eu sempre fui curioso. Por que você entrou na programação? Eu sempre fui curioso por conta de programação. Eu queria saber como que os sites magicamente apareciam na minha tela ali, como que eu conseguia procurar algo no Google, que ele me trazia uma informação de qualquer lugar do mundo, eu estava encantado. Enfim, não precisa contar uma história fantasiosa, tá? Seja coerente, conciso e direto. Isso é muito importante, beleza? Não esqueça dessas 3 pontas. Quando você é coerente, você tem uma coerência, o início, meio e fim. Quando você é conciso, você consegue trazer isso de uma forma simples, prática, didática, fácil de comunicação, tá? E quando você é direto, você não perde tempo, você entrega aquele assunto ou aquela informação porque a pessoa precisa, né? Você responde a pergunta da pessoa. A pessoa perguntou o que você fez nos últimos 4 anos. Você começa a falar do início da sua carreira. Poxa, talvez você não está sendo direto. Então é muito importante esses 3 pilares: coeso, conciso e direto. Perfeito? Então, quando você fala sobre você, para você dar uma emoção, traga uma jornada do herói. Caso você saiba o que é isso, a gente pode entrar numa aula ali um pouco mais direcionada sobre o que é isso e como você pode usar isso daí dentro de uma entrevista. Mas, se você procurar no YouTube, você vai achar várias teses sobre a jornada do herói. É você construir a narrativa sobre a sua vida, sobre a sua carreira, de forma atraente, ou seja, com storytelling, que ela tenha, além do início, meio e fim, uma emoção, algo ali. Poxa, eu, por exemplo, falando sobre mim, o início da minha carreira foi muito difícil, e isso eu trago ali dentro das entrevistas. Eu fiz o ensino técnico, eu não tive oportunidade de entrar numa faculdade, mas eu comecei aprendendo sozinho, então eu fui autodidata, tive muitos bloqueios, eu tive muitos obstáculos no meio do caminho, mas consegui entrar em grandes empresas, trabalhar ali, por exemplo, para o Banco Itaú, um dos maiores bancos da América Latina, tá? Então é muito importante quando você vai construir a sua história, traga a sua narrativa é única. A única coisa que você tem diferente de mim você pode saber Angular, eu também sei, você pode ter alguma facilidade em alguma skill que eu também tenha, mas a sua história é única e a forma como você conta ela é muito importante, tá? Dentro da entrevista, tenha isso em mente, que vai ajudar muito a forma como você entrega, você conecta ali com a outra parte, com o outro lado, ou seja, o entrevistador, a entrevistadora. Combinado? Quando você recebe, você gostaria de fazer uma pergunta? Você gela ou você fica feliz? Eu quero te provocar perguntando isso porque a maior parte das pessoas fica: meu Deus, e agora? O que eu pergunto? Eu não sei se eu pergunto sobre a vaga, sobre a empresa, sobre o que ela espera de mim, o que eu devo perguntar sobre tudo, tá? E se eu não devo perguntar? A maior parte das pessoas, na hora do pânico, simplesmente aborta a missão e não perguntam. E aí eu quero trazer aqui o que eu falo para os meus mentorados, e aqui tá o ouro para você, tá? Se você quer ser uma pessoa lembrada dentro das entrevistas pelo entrevistador, pela entrevistadora, se mostre interessado na vaga ou na empresa, ok? E aí é o ponto onde você pode demonstrar isso, a hora de fazer pergunta. No mínimo, faça 3 perguntas. Há muitas outras que eu compartilho ali com os mentorados, mas 3 principais que, para você já começar a aplicar nas entrevistas e ver se isso muda algo ali dentro da perspectiva da entrevista, do feedback da pessoa que está te entrevistando, ou se para você, dentro do decorrer da entrevista, teve alguma outra saída, algum outro caminho ali que foi interessante observar, tá? Primeiro ponto é: o que você espera de mim para essa vaga? Perfeito?
Isso daqui é uma pergunta muito chave. E o que você espera dessa pergunta? Primeiro, quando você faz uma pergunta, você tem que ter uma intenção com ela, tá? Não simplesmente pergunta por perguntar. Isso daí demonstra, cara, você tá perdendo meu tempo, tá perdendo o tempo da pessoa, enfim, não é interessante. É importante você colocar ali, o que você espera de mim para essa vaga? Opa, qual que é a expectativa da pessoa que está me contratando para a minha entrega final, tá? O que eu preciso entregar no fim do dia? O que eu preciso agregar aqui no fim do dia? Eu sou engenheiro sênior, o que eu preciso trazer de solução no fim do dia, tá? O que essas pessoas esperam de mim? Isso daí é o ponto inicial, beleza? Dentro daí, você consegue saber, pô, eu tô dentro dessa expectativa ou não? Ah, eu preciso de uma pessoa aqui full stack que a maior parte do tempo ela vai atuar com back-end. O meu forte não é back-end, não é isso que eu quero, não é minha expectativa. Ponto, já alinhei o ponto principal aqui. Não é minha expectativa estar nessa vaga. Interessante, legal, tá tudo bem também, tá? Você pode recusar a vaga e tá tudo bem, ok? Segundo ponto, o que mais te motiva em trabalhar nessa empresa? Isso eu trago para os tech recruiter, pro diretor, pro dev que está me entrevistando ou para todas as outras pessoas que eu vou ser abordado dentro ali de um ciclo de entrevista. Eu pergunto isso: o que te faz levantar de manhã e vir trabalhar nessa empresa? Ou seja, o que te faz trabalhar aqui? O que te dá tesão? O que te motiva? Tá? Isso é o principal ponto para mim, Paolo, entender, né, qual é o ponto de atenção ali de, opa, isso daqui é legal na empresa. A pessoa traz ali alguns pontos que para ela é importante. Então ela pode falar sobre cultura da empresa, ela pode falar sobre o salário que é bom, ela pode falar sobre a oportunidade de aprendizado que a empresa dá. Enfim, tudo isso pode trazer coisas legais para o seu bate-papo. E dentro da entrevista é uma troca, tá? Para mim é sempre uma troca. Não é só sobre a pessoa que quer você na empresa. É sobre, será que essa empresa é para mim? Será que ela merece o meu trabalho? Enfim, será que tem fit com o que eu quero, com o que eu espero? Eu vou ser feliz dentro dessa empresa, tá? Isso é muito importante também. Então, o que mais te motiva a trabalhar nessa empresa? E terceiro e último ponto, essa é a pergunta chave de ouro, porque aqui vai trazer todos os pontos negativos, caso haja dentro da empresa, que você pode ver se é importante ou não para você, tá? Como eu digo, sempre é algo muito pessoal. O que é importante para mim, às vezes não é importante para você. Mas, pergunta assim, se você pudesse mudar algo na empresa, o que você mudaria? Olha que legal. A pessoa vai pensar ali, olha, geralmente as pessoas que estão entrevistando não têm essa resposta na ponta da língua, tá? Mas a pessoa, se ela tiver, vai ser algo interessante, porque ela já respondeu isso outras vezes. Mas se ela não tiver, ela vai pensar um pouquinho, e é interessante, porque ela vai trazer normalmente algo que realmente é sincero ali, é o que ela acha, é o que ela está disposta ali a compartilhar com você, tá bom? Então vai trazer à tona alguma coisa que não é legal. A organização da empresa não é legal, às vezes é uma empresa ali que está amadurecendo em questão da organização. Às vezes não tem documentação, às vezes está trabalhando com projetos legados ou coisas ali antigas, e isso pode ficar claro dentro aqui dessa entrevista, tá bom? Independente do nível da pessoa, independente da área da pessoa, seja o dev, o tech lead, seja o RH, seja o CTO, seja o CEO da empresa, pergunte isso, o que te motiva, e se você pudesse mudar alguma coisa, o que você mudaria, perfeito? Vocês vão me agradecer por isso. Quarto ponto aqui em comunicação e entrevistas é hackeando entrevistas, ou seja, vou trazer um compilado do que é importante vocês saberem. Eu já fui ali o lado do entrevistador, hoje eu mentoro profissionais que fazem entrevistas ali constantemente, e eu tenho outros mentores que também atuam em projetos comigo, e eles constantemente compartilham comigo o que é red flag, que eu vou ensinar aqui que é importante, dentro de entrevistas, o que brilha os olhos do entrevistador, do tech recruiter ali dentro das entrevistas, tá? E é isso que eu quero compartilhar com você. Primeiro ponto que eu quero abrir aqui com você é, quando você entra numa entrevista, entenda que você tem 100% da atenção do entrevistador, e você tem 100% ali, pensa numa jarrinha de 1 litro, né, de água até o topo ali. Você tem 100% dessa água ali é de crédito, né? Você começa com 100% de crédito. Você vai perdendo crédito conforme vai passando a entrevista, tá? Então pensa só, você tem esse tempo para conseguir ali mostrar que dentro das perguntas você está compatível com o nível da vaga, com o fit cultural da empresa. Então seja muito assertivo
direcionado no que você quer transmitir de comunicação, tá? Então, esse é o principal ponto que eu quero trazer para você. Quando você entra numa entrevista, você tem 100%. Não vá perdendo isso durante o tempo, tá? Vá construindo uma narrativa e fazendo esse 100% sempre se manter ativo, para ela entrar com uma sensação boa na entrevista e sair com uma sensação, inclusive, mais que o 100%, 110, 150, 200% ali sobre você, tá? Você sair com a expectativa além do esperado, tá? Nunca abaixo do esperado. Veja como que você conduz isso da melhor forma para não deixar esse crédito ser desperdiçado no caminho, porque isso vai facilitar muito a sua comunicação com o entrevistador, com o entrevistador. Combinado? Outro ponto que ninguém fala, mas é muito importante: ambiente, luz, câmera e ação. Se você está num ambiente remoto, onde você vai fazer uma entrevista remota, importante é você estar num ambiente limpo, um ambiente organizado o máximo possível. Se você não está no fundo organizado, utilize aqueles filtros que borram o fundo, tá? Isso é essencial, galera. Tenha uma luz que a pessoa consiga ver bem a expressão, ver bem você, que ela consiga entender bem a sua comunicação, o seu gesto, tudo que você precisa comunicar ali, tá? Então isso é essencial quando falamos sobre estar num ambiente remoto, certo? Caso você esteja presencialmente, o que é importante você saber? Se apresentar de acordo ali com a empresa ou com a entrevista, tá? Entenda o dress code, ou seja, que tipo de roupa eu preciso utilizar para esse tipo de entrevista. Tem empresas como startup que não ligam de você ir, por exemplo, de bermuda, tênis, qualquer coisa assim, tá? Mas tem empresas que é interessante você ir com uma calça jeans, algumas empresas precisam de um formato um pouco mais formal, tá? E aí vai de empresa para empresa. Então entenda qual que é o melhor formato para você se apresentar, seja remoto ou seja presencial, beleza? Isso daqui é dica para você já sair na frente das entrevistas, perfeito? Quinto ponto e principais erros aqui. Isso daqui vai otimizar 200% os seus acertos aí nas entrevistas. Você vai receber muito mais sim a partir de agora, tá? Quero compartilhar isso daqui, que é o ouro que eu compartilho dentro só da minha mentoria, que eu abrindo aqui para vocês, que são os principais erros. Eu trato de muito mais erros, mas eu quero trazer os 3 principais aqui para vocês, tá? Basicamente, o primeiro é não perguntar nem mostrar interesse profundo sobre a vaga. Eu já falei ali e eu quero reforçar com você. Mentorado meu, quando vai fazer entrevista, é obrigatório fazer perguntas. Faça perguntas, veja se a vaga tem fit ali com o que você precisa, mostra que você está interessado, mostra que você pesquisou sobre a empresa, tem algo que você já pode fazer de antemão para mostrar que você está em destaque ali das outras pessoas. Opa, eu vou te falar sobre um caso pessoal, tá? Eu apliquei para uma vaga onde eu vi uma oportunidade na melhoria da performance do site da empresa. O que eu fiz? Apliquei dentro do desafio técnico, a empresa disponibilizou o código, eu já vi essa melhoria de performance, apliquei e já submeti essa melhoria dentro do código. Eu melhorei em torno ali de uns 30 segundos dentro do carregamento do site. Tava bem mais que 30 segundos. E aí, isso já foi um ganho muito grande, então eu já previamente presumi, vi aquilo ali antecipadamente e com certeza isso daí me fez sair à frente de outros devs que estavam aplicando dentro da vaga ali, tá bom? Então, o primeiro ponto é, pergunte e se interesse sobre a vaga, sobre o assunto da empresa, sobre a solução que a empresa proporciona ali no pedido, tá? Segundo principal erro, ser prolixo demais, tá? Isso para vagas no Brasil e para vagas fora, principalmente lá fora. Para quem não sabe, o mercado europeu ou o mercado ali fora, seja em Portugal, seja na Espanha, seja na Holanda, Alemanha, enfim, o pessoal lá de fora tem uma cultura um pouco mais direta. Então, se ele precisa dar um feedback, ele vai ser muito mais direto a você, tá? Então, tem muitos brasileiros que às vezes não estão acostumados a receber o feedback direto. É não ser prolixo, e dentro de entrevistas é muito importante você usar o seu tempo com sabedoria, tá? Seja direto ao ponto, o que você precisa entregar, responda a pergunta, não vá contar historinhas, enfim, se você precisar contar história, seja uma história sobre o que estão te perguntando, apenas isso. Construa uma história, um storytelling, mas apenas sobre o que estão te perguntando, não fuja disso. Não estenda o tempo, né? Se você tem uma entrevista de meia hora, não passe, óbvio, às vezes pode acontecer de passar, o papo tá bom ou ficou muito interessante ali dentro das perguntas, mas tenha ali um senso até quando é interessante você perguntar, não é interessante você fazer muitas perguntas, estender muito a entrevista também, tá? Então tenha sempre esse tato, esse senso, perfeito? Isso é o segundo ponto. E terceiro e último ponto, principal erro aqui que eu vejo nas comunicações e entrevistas é passar inseguranças com red flags.
tá? Comunicação é um dos principais pontos que entrevistadores ali pegam red flags. Quando você fala sobre algo que você não tem domínio, é uma red flag que soa aqui, ó. Opa, acende uma luzinha na cabeça do entrevistador, da entrevistadora ali, e não é legal. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para você, quando você vai comunicar, né? Primeiro ponto, seja transparente ou seja ético. Não fale algo se você não faz aquilo, tá? Não prometa algo que você não saiba, ok? Seja transparente. Olha, eu não sei sobre isso, mas eu estou pronto para aprender, ou eu topo aprender, ou se você me dá esse espaço, essa oportunidade, eu posso ali ir adiante. Enfim, seja transparente, ok? Não fale sobre algo ali que você não tenha domínio. Então, sim, eu tenho domínio profundo sobre isso. A pessoa saca na hora, tá? Então, quando você passa insegurança na sua comunicação, se você vai falar algo que você não sabe ali, você vai passar insegurança na sua comunicação. E isso vai ficar muito claro para outra pessoa que está te entrevistando, tá? Então, seja transparente, seja ético. Entenda que a sua comunicação, ela tem que ser clara, direta, ali, transparente, né? E se você está de forma remota, você passa de uma forma que a pessoa consiga te ver do tronco para cima, né? Mas que ela consiga identificar os seus gestos. Caso você tenha algo para apresentar, utilize a tela, enfim, utilize da melhor forma esse espaço, tá bom? Então, evite passar insegurança como uma red flag ali, tá? E aqui a gente conclui a terceira aula sobre comunicação para devs em comunicação em entrevistas. Te vejo no próximo episódio.